Olha o que diz aqui em Lucas capítulo 5. Todo mundo conhece essa mensagem, mas o detalhe é que a gente não presta atenção em palavras que fazem toda a diferença, frases que mudam tudo. O título da mensagem é A Pesca Maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Aqui era Jesus. Esse lago de Genezaré é o mar da Galileia, é o mesmo lugar. Aqui são apenas nomes ou nomenclaturas. Alguns vão conhecer como mar da Galileia, por ele estar na região da Galileia. Veja, não é o nome do mar, mar da Galileia. É como se você falasse assim, é o mar do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem mar? O nome do mar é Mar do Rio de Janeiro? Não. Ali é o Oceano Atlântico, não é isso? É o Atlântico ali, não é isso? Não é exclusivo do Rio de Janeiro. Mas por estar na região ali, banhando a costa ali, o litoral do Rio de Janeiro, a gente fala que é o Mar do Rio de Janeiro. Então, por que eu estou explicando isso para você? Entender aonde Jesus estava. Na região da Galileia, onde ele passou a maior parte do tempo evangelístico dele, do ministério dele, e ele estava falando da palavra de Deus, e uma multidão se reuniu para ouvir, e começou todo mundo a apertar. Imagina a bagunça, entre aspas, né? Que não era aquilo dali. Agora vem a parte que eu quero que você observe e guarde no seu coração. Versículo 2. E viu, o que Jesus viu? O que Jesus viu? Quantos barcos ele viu? Guarda isso, hein? 2. Um meu e um do pastor Antônio. 2 barcos. Pra você entender, não era da mesma pessoa. Um barco era de um e o outro barco de outro. Ok? Viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Em quantos barcos Jesus entrou? Quantos? 1. Aí talvez você vai dizer para mim, claro, bispo, como é que você queria que ele entrasse nos 2? A questão não era ele entrar nos 2. A questão é, por que ele entrou no de Simão e não entrou no do outro? É aí que Deus quer falar comigo e com você aqui hoje. Porque a Bíblia não precisava ter dito que tinha 2 barcos. Se ele só ia usar um, se ele só ia entrar em um, poderia ter dito, e Jesus viu um barco. E foi, pois é. Você não concorda comigo que se tivesse escrito aí, e Jesus, apertado pela multidão, viu um barco na beira da praia, entrou no barco que era de Simão e pediu para afastar um pouco, e ele se assentou e pregava a palavra? Não ia dar na mesma? Para entendimento nosso aqui não ia ficar do mesmo tamanho? Mas a Bíblia faz questão de dizer que ele viu quantos barcos?
2. E ele entrou em um e não no outro. Esses barcos representam a vida das pessoas hoje. Tem barco que Jesus entra, tem barco que ele não entra. Agora, quem vai determinar o barco que ele vai entrar ou não é o dono do barco. Jesus viu em Simão o que ele não viu no outro. Jesus viu, porque o Senhor não vê o exterior, ele vê o coração, o interior. Quando Jesus olhou para os dois barcos, ele viu ali dois donos. Ele olhou para dentro de um e viu o quê? Dúvida, incredulidade, falta de fé. Quando ele olha para o outro, ele vê o quê? Uma pessoa cheia de confiança, cheia de fé, cheia de determinação. Então Jesus, na hora de escolher qual barco que ele ia entrar, você acha que ele ia entrar no barco da dúvida ou no barco da fé? No barco da fé. Jesus nunca vai entrar no barco da incredulidade, no barco da dúvida, da pessoa inconstante, a pessoa que não acredita no poder de Deus, na pessoa que não ora. Ele não vai entrar nesse barco, não tem condições. Não tem como Deus operar nada na vida de uma pessoa incrédula, de ânimo dobre, fingida, diz que acredita em Deus, mas dentro dela existe uma desconfiança terrível. Ou eu creio, ou eu não creio. Jesus olha para os donos dos barcos e toma uma decisão: vou entrar no desse rapaz aqui, ó. Simão, posso entrar no seu bar? Pode sim. Agora. E Jesus entra, se afasta um pouco e ele começa a pregar. Continua comigo o texto, por favor. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo. Ou seja, volta aí nas águas, volta aí no mar, no lago, e lançai as vossas redes para quê? Olha a certeza que Jesus libera a palavra. Jesus não falou: vai lá tentar alguma coisa. Não. Jesus disse: volta lá e lança a sua rede para o quê? Pescar. Se nós buscarmos o entendimento aqui, nós vamos descobrir que os donos dos dois barcos trabalharam a noite inteira e não pescaram o quê? Nada. Os dois estavam na beira da praia lavando o quê? As redes. Só que um tinha fé que Deus era poderoso para fazer alguma coisa acontecer, e aquela pesca, não sei se na próxima noite, se no próximo dia, iria acontecer, e todas as despesas, tudo aquilo que tinha que ser pago, iria ser pago. Um tinha essa certeza que algo ia acontecer, o outro não. Agora você começa a entender por que Jesus escolheu o barco de quem? De Simão. Porque quando a pessoa não confia que Deus pode mudar a vida dela, meu irmão, não adianta. A pessoa pode até querer, ou melhor dizendo, pode até precisar, mas não vai acontecer. Tem gente que vem na igreja e é muito abençoada. Tem outras que vêm e não acontece nada, mas o Deus não é o mesmo. A oração que foi feita não foi igual para todos.
Não foi todo mundo incluído na oração? E por que um recebeu e o outro não? Por que um foi abençoado e o outro não? Porque um acreditava que seria abençoado. Um tinha certeza que algo ia acontecer, uma mudança ia acontecer. O poder de Deus iria se manifestar e tudo ia dar certo, ia mudar. E o outro? O outro não. Dentro de nós tem que haver a certeza de que tudo vai dar o quê? Certo. Pedro tinha isso. Depois que Jesus terminou a pregação, virou para ele e falou: ó, volta lá e lança a rede para quê? Para pescar. Eu imagino o Pedro dentro dele. Como é que esse homem sabia que eu estou na fé, que eu estou na certeza que alguma coisa ia acontecer na minha vida, ia mudar essa situação, dessa derrota que eu tive a noite inteira? Aí o que Pedro responde para ele? Versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Olha, mestre, eu trabalhei a noite inteira, não deu nada, não peguei nada, mas esse negócio do senhor ter escolhido meu barco aqui para pregar essa mensagem maravilhosa não foi à toa não. O senhor já estava olhando para dentro de mim. É debaixo dessa palavra que o senhor acabou de pregar aí. Eu vou lá, eu vou lançar minha rede, e eu creio que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E deu certo? Deu ou não deu? Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de quê? De peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram o quê? Sinais aos companheiros do outro barco. Ô incrédulos, o negócio está bom aqui, ô duvidosos. Fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem o quê? Olha que interessante. Aqui não está falando que o pessoal do outro barco lançou a rede e pescou também, não. Está dizendo que eles foram apenas para ajudar a carregar os despojos. Isso, exatamente. É igual aquela mensagem dos 300 valentes de Gideão. Quem já leu a mensagem? Já leu a história dos 300 valentes? Quando eles vão e vencem as batalhas, os fracos, os tímidos, os medrosos, os duvidosos vão lá depois só para carregar os despojos conquistados pelos valentes que creram na palavra de quem? De Deus. Resumindo, a história sempre vai ter dois personagens: o valente que vence e o fraco que vai só para carregar os despojos conquistados pelo valente. Sempre vai ter dois personagens. Quem decide qual personagem vai ser é você, sou eu. Ou eu sou o conquistador, ou eu sou o carregador de mala. Você já viu que no hotel sempre tem o turista e o carregador de mala? Os dois estão no mesmo hotel. Os dois estão no mesmo lugar. Aparentemente, estão bem. Só que um, na verdade, está servindo o outro. A dúvida, a incredulidade impede a pessoa de mudar de vida. Quando Jesus olhou para os dois donos dos barcos, você já pensou se os dois tivessem cheio de fé?
Já pensou? Como que ia ser? Mas era só um. Aí quando fez aquela pesca maravilhosa, o Pedro, ô gente, vocês aí, vem ajudar aqui. Aí veio o outro barquinho, e ajudando a tirar os peixes da rede, encheu os 2 barcos, versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem o quê? A pique. A colheita foi tão boa, a pescaria foi tão boa, que os barcos estavam a ponto de afundar. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou o quê? Sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, ou seja, não tenha medo, doravante serás pescador. Daqui para frente você vai trabalhar na pescaria comigo, porque você tem fé, porque você crê. Daqui para frente nós vamos pescar homens juntos, pescar almas. Versículo 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Você consegue entender isso? A fé daquele homem, Simão Pedro, e de seus companheiros, seus sócios, João, Tiago e o seu irmão André, era tão grande diante daquilo que eles viram acontecer ali, que eles falaram: o quê? Ficar preso nisso aqui? Se ele com uma palavra, uma frase, fez tudo isso aqui, imagina se a gente andar colado nele, o que vai acontecer na nossa vida. Largaram tudo sem temer e seguiram a quem? A Cristo Jesus. E hoje nós falamos deles. Hoje o mundo inteiro fala deles. Esses homens, exatamente, se tornaram imortalizados. Hoje o mundo inteiro fala de Pedro, de Tiago, de André, de João, por causa da fé que tinha dentro deles. Só que eles morreram. Eles hoje não estão aqui mais. E Deus procura pessoas como aqueles donos daquele barco. Deus está olhando para mim e para você aqui nessa noite, cada um de nós. Eu creio nisso. Jesus está olhando para dentro de cada um aqui, procurando qual é o barco que ele vai entrar nessa noite. Qual é o barco que ele vai entrar a partir de hoje? Quem determina isso é você. Eu creio que ele pode todas as coisas. Eu creio que ele pode mudar a minha situação, as minhas adversidades, ele pode destruir, ele pode me dar vitória. Agora cabe a você também ter essa confiança. Eu não sei o que é que você trabalhou a noite inteira e não conquistou. Nem sempre é profissional, é financeiro, às vezes é familiar, é sentimental, é saúde, é libertação. Eu sei de uma coisa: se Jesus entrar no seu barco, sua pesca vai ser maravilhosa. Quem entendeu a mensagem de hoje, fica de pé no seu lugar, por favor. Deixa eu dar uma folha profética. Dá uma folha profética para cada pessoa, por gentileza. Se Jesus entrar no seu barco, você vai ter uma pesca maravilhosa. Agora, se você for o dono do outro barco,
Pergunta para a pessoa do lado aí: você é o dono do outro barco? Se você for o dono do outro barco, daqui a pouco você vai ser chamado para carregar os despojos do outro. No nosso contexto aqui, se você for o dono do outro barco, você vai continuar por aqui, mas sempre aplaudindo a vitória do outro. Aplaudir a vitória do outro é bacana, é legal, alegra o nosso coração. Mas ser o dono do barco da pesca maravilhosa é mais legal, ou não? Essa folha que você recebeu, aqui no cabeçalho dela, ó, aqui em cima, ó, acima da palavra terça-feira profética, tem um espaço branco, não tem? Eu quero que você escreva aqui, ó, aqui, o versículo de número 5. Lucas 5:5. 5:5. Você vai escrever aqui em cima. Que versículo é esse? Que você trabalhou a noite inteira e não pescou nada, mas debaixo da palavra que você ouviu aqui nessa noite, você vai voltar e vai lançar suas redes, porque você crê que Deus vai te abençoar e que a sua pesca vai ser maravilhosa. Você tentou do seu jeito, você tentou com o seu braço, com as suas forças, não deu certo. Agora você vai fazer debaixo da palavra de Deus. Aí aqui nas linhas, você vai profetizar qual é a pesca maravilhosa que você deseja. Cura, libertação, transformação, restauração, prosperidade, paz. Terça-feira que vem nós vamos estar juntos aqui. Convida uma pessoa para vir com você. Convida alguém do outro barco para vir terça-feira que vem e fala assim: ô fulano, do outro barco. A pessoa não vai entender nada. Que negócio é esse de outro barco? Você fala: porque o meu é o da pesca maravilhosa, e o seu é aquele que fica só esperando eu gritar a vitória para vir me ajudar a carregar. A pessoa vai ficar com a raiva. Que negócio é esse, mas eu não vou ajudar a carregar nada não, eu vou ter uma bênção também. Então vamos lá para ter a bênção de Deus. Amém? Terça-feira que vem, convide uma pessoa para estar com você, e essa folha você vai trazer com muita fé. Qual foi a diferença entre o dono do barco 2 e o Simão, dono do barco 1? Qual que era a diferença? A fé, a confiança, a certeza que estava dentro de Simão Pedro. Amém? Essa folha representa a nossa fé. Levante essa folha aos céus.